Oi, pessoal, tudo bem? Ralph Peter com vocês novamente, programa Livros em Revista, que vai ao ar toda quarta-feira às 19 horas pela nossa BCC Television, que sempre tem o firme propósito de levar até vocês um bom entretenimento com um elevado teor de cultura. Desta feita, uma cultura poética. Temos aqui à minha direita, Carla Dias, baterista de primeiríssima água e agora também eclodiu a sua poesia a toda a prova. Vocês vão ver que menina sensacional. Já é escritora, laureada e muito mais, mas agora decidiu que também sabe fazer poesia. E olha, e foi para mim uma grandíssima surpresa, eu conheço já há alguns anos, e quando ela me mandou o livro, olha, realmente não tive outra alternativa senão ligar de madrugada, quando é que você vai no programa? Então, felizmente, hoje ela arrumou um tempinho e veio nos visitar. Antes de passar para ela, eu quero agradecer à nossa técnica maravilhosa, o grupo técnico maravilhoso, Betânia, Luciana, o Márcio, o senhor Everalvio e também a Maria Estela Guedes, que a partir do seu site www.v.com, situado em Lisboa, nos insere, nos abre todas as portas do universo lusófono a partir daquele país. Estela Guedes, muito obrigado. Tem também Facebook, Stella.Guedes56, e é isso aí. Só um segundinho. Jornalista, profissional, estudante de jornalismo, professores, nós fundamos uma fundação, uma associação de jornalismo que tem por finalidade fortalecer a nossa classe, que em alguns momentos carece de um pouquinho de força. Então nós estamos tentando criar esse pilar, esse sustentáculo. Então, olha, www.profissãojornalista.com.br, associaçãoprofissãojornalista.com.br. Entra no site, verifica o que nós podemos fazer, o que nós devemos fazer, porque só unidos a gente vai conseguir vencer alguns obstáculos que toda hora insistem em aparecer, ok? www.associaçãoprofissãojornalista.com.br. Carla Dias, insigne de baterista, professora também de bateria? Não, produtora. Produtora, Eventos, que ao lado de Vera Figueiredo, uma figura fantástica, sensacional, roda o Brasil com o festival Batuca Brasil. Escritora diversas vezes, como eu falei, diversas vezes laureada, aliás, quantas vezes? Já tem uns 3 ou 4 livros que você... Pelo PROC foram 3 3 romances, livros. isso. Acaba de lançar uma obra contendo exclusivamente poesias que chama Livro das Confissões, pela editora Patuá. Isso. Patuá não é aquele negócio que os... carrega o meu patuá. Patuá, né? Proteção. Então, é proteção, né? Então, você mandou o livro para Patuá mesmo, é Patuá. Para atuar. Desculpe. Para atuar. Foi horrível, foi horrível. Ótimo. Já fiz melhor. Menina, muito bem-vinda, muito obrigado mesmo por você ter vindo, porque realmente eles sabem que eu não sou de muita prosopopeia. Quando eu gosto mesmo. Dificilmente eu trago pessoas aqui de quem eu não goste de ter lido. Mas, como nós já temos um certo relacionamento, deixa eu filtrar um pouco mais. Não quero me deixar impregnar pelo relacionamento. E, de fato, foi uma surpresa fantástica. Um livraço, embora nada grosso, nada de grosso calibre, mas, olha, é fantástico. Agora, por que você se decidiu entrar nesse mundo sofrido dos poetas? Porque eu escrevo poesia desde criança. Eu comecei escrevendo poesia, eu nunca consegui publicar poesia. Eu achei que era uma coisa recente, não, uma sempre foi, descoberta. tanto que a minha prosa, a poesia é a minha primeira linguagem. A minha prosa é poética, porque eu sempre flertei mesmo com a poesia, até ali na prosa eu não consigo fugir disso. Então, a poesia foi a minha primeira linguagem. Porque é uma coisa interessante. Com todas as pessoas com quem eu converso aqui no Brasil, não há brasileiro que não goste de poesia. Porém, difícil você ver algum brasileiro que põe a mão no bolso para comprar um livro de poesia. Então, mas sabe que eu aprendi a não gostar de poesia na escola, né?
Eu fiquei muito tempo sem ler poesia. Na verdade, eu comecei escrevendo, eu nem sabia que era poesia. Tinha muito aquela coisa musical mesmo. Mera rima e tá acabado. Das letras e tudo mais. Você me desculpe te interromper, que eu acho o melhor. Esse negócio de você, tudo bem, você tem que ter a escala, a métrica, a simétrica, lá. Mas nada como você expor aquilo que você está sentindo naturalmente, com muita espontaneidade, como você fazia na escola. Sim. Você acabou de dizer, eu fazia, mas não sabia o que estava fazendo. Mas eu faço isso até hoje, porque eu não tenho muito esse apego com a métrica, não. É uma coisa até... Eu acho não legal por nada, é exatamente por isso, pela forma que eu comecei. Para mim é muito natural, então eu não consigo pensar a hora que eu estou ali fazendo a coisa acontecer. Eu faço. Aliás, você tem poesias que são contos, né? Diga-se de passagem. Também. É porque é isso, é que essa coisa da prosa e da poesia para mim ficou muito assim próximo quando eu comecei a escrever prosa, mas eu comecei a escrever prosa muito depois de começar a escrever poesia. Então... E o lance da bateria, como é que veio? Então, bateria... Não vamos esquecer de falar do livro, né, por favor. Não. Na bateria, assim, eu não tenho... Na família, eu não tinha nenhuma referência musical. Eu tinha até um primo que tocava, tal, mas eu não tinha, assim, acesso a ele tocando aquela coisa. Mas eu gostava de música. Minha avó ouvia muita música enquanto estava em casa, cozinhando e tal. Então, eu gostava de música, mas eu ainda não entendia qual era o meu relacionamento com ela. Então, um dia eu decidi fazer um curso, na época que eu comecei, quando eu tinha 15 anos de idade, estava aquela onda do fazer curso de órgão, né? Aquela coisa, não era nem do teclado ainda. É quando começou a surgir o órgão portátil, né? Então, aí eu fui para uma escola, decidi, vou tentar aprender. Entrei, sentei lá, fiz a minha matrícula e aí, de repente, o professor de bateria abriu a porta, veio conversar com a secretária e eu... Depois que ele entrou na sala, pedi para ela trocar minha matrícula para bateria. Então, minha história com a bateria começou assim. Não é que eu quero tocar bateria. Não, foi no susto mesmo e é do que eu vivo direto ou indiretamente até hoje. Porque eu continuei trabalhando com bateria, parei de tocar um tempo e agora eu estou retomando, mas sempre foi com bateria, desde então. Eu vou fazer uma ilação pobre, mas não podia deixar de fazer. Ai, que medo. O professor abriu a porta e descortinou o mundo. Muito. Nossa, que beleza. Mas teve uma coisa curiosa, porque eu comecei a fazer aula... Eu vou pedir para o pessoal da técnica colocar o fundo musical. Para poder fazer. Tem que ser com violoncelo, não bateria, tá? Então, mas eu comecei a fazer aula com esse professor e não foi fácil, porque naquela época, hoje em dia a gente faz curso de música, tem 2 pessoas na sala. O aluno e o professor, 2 kits de bateria, e isso ajuda muito. Naquela época eram 5 alunos para um kit de bateria. Então, antes de ele começar efetivamente a dar aula, ele fez com que quem não tivesse interessado desistisse. Agora, tem um outro lance. Não precisa dizer a tua idade, mas você tem mais de 20, naturalmente. Então, eu não ligo de falar a minha idade, eu tenho 47. Tem 47. Então, veja só. Há 32 anos, né? Etc., né? Mulher era quase impossível para aprender bateria. Então, você foi, eu não tinha, se não a única, uma das poucas? Não, na verdade tinha. Deixando naquela época, a própria Vera já era super conhecida. Tanto que a primeira coisa... A Vera é baterista também? A Vera Figueiredo, com quem eu trabalho. A Vera é baterista, tá certo. É a dona da escola? Isso. Perfeito. E quem idealizou o festival, que eu faço parte de produção hoje. Então, na verdade, ela já tinha uma carreira bem bacana naquela época. Eu não conhecia música, eu não tinha contato com o universo da música. Eu só fui conhecer quando eu comecei a fazer música. Com sinceridade fantástica. Então, nunca mais deixou? Não. Eu não consigo. Música e literatura, para mim, são coisas que não sei viver sem. De um jeito ou de outro, eu estou sempre envolvida em alguma coisa. Você não sabe viver sem. Mas em que momento você escreve? Porque você trabalha o dia inteiro na escola. Ou com a escola, pela escola, ou com a Vera. Eu sou uma pessoa que tem insônia. Então eu escrevo muito à noite. Bem-vindo ao clube. Mas eu escrevo em qualquer lugar. De repente, sabe, às vezes eu preciso até se está num dia muito complicado, 5 minutos que eu paro e escrevo qualquer coisa já me ajuda. Então tem essa coisa muito terapêutica que foi o que acontecia na época da escola. Eu era muito quieta, muito na minha, então eu escrevia muito por conta disso. Era a minha ferramenta de comunicação. Hoje eu tô aqui, eu converso aqui, não sei o quê, mas naquela época, escrever para mim era o jeito que eu me comunicava. Então... eu escrevo, mas à noite, sim, essas coisas mais... E como é que você distingue uma coisa da outra? Ou seja, literatura é uma coisa só para você, mas os insights que vêm, porque você deve ser uma pessoa observadora e tal, Eu sou. como você é circunspecta, ou era, né?
circunspecta, totalmente fechada e tal. Então você acaba se tornando muito observador. E ao observar, você se exterioriza na escrita. Isso. Qual é a diferenciação que você faz em um insight, quando ele ocorre? Ah, isso aqui vai ser bom para poesia ou isso aqui vai ser bom para um conto? Eu não tenho isso. Não tem isso. A hora que aparece e vai, é uma coisa, assim, eu não consigo ter esse pensamento. Eu não consigo. Ele é muito mais, ele é fluido, ele acontece. E assim, vai é rolando. muito complicado. Outro dia eu estava conversando com um amigo meu, e aí ele me contando várias histórias e tal, e eu escuto muito, eu sou ótima para ouvir as pessoas, eu escuto mesmo. E às vezes alguma coisa que a pessoa me diz, aquilo para mim eu já carrego comigo. E daqui, sei lá, 2 semanas vai virar alguma coisa. Porque fica na minha cabeça. E foi meio que aconteceu, que aí a nossa conversa virou um mini conto. E aí ele olhou e falou assim, nossa, mas eu não tinha ideia. Eu falei, então, essas coisas acontecem. Então para mim funciona assim, alguma coisa que você fala, alguma coisa que eu vejo na rua, alguma coisa que me toca profundamente de alguma forma, em algum momento eu acabo escrevendo a respeito, assim, mas não é uma coisa que fica lá e uma hora vem. Alguém Aí te inspira? Alguém te inspira? Todo mundo me inspira. Sério, as pessoas me inspiram. Eu, assim... Você é um receptáculo universal. Então, mas às vezes é complicado também, porque, assim, eu não filtro. Estressa, imagina. Exato. Eu não filtro. Eu acho que te estressa. É estressante, mas eu sou... assim, aberta mesmo. Você tá mandando e aquilo tá vindo pra mim, entendeu? Não tem, e às vezes eu aproveito, pois é. Mas eu sou assim, também não é uma coisa que eu falei, nossa, deixa eu me abrir pro mundo, que eu quero, não, eu sou desse jeito, nasci desse jeito e tô aí, mas tá tudo certo. Você falou que tem 47, mas o grande lance que eu vejo em você, e você está melhorando o que eu vou te falar agora, é a jovialidade. Você já não é mais uma jovem. Não. Mas o lance da jovialidade é que o fabuloso elan. Não estou falando. Não, eu entendi. Isso é para todo mundo. Não, eu acho que isso. Olha, eu conheço pessoas com 25 que você. Nossa, coitado, parece que tem 60. Então, mas O cara anda arcado. Tudo bem, o cara pode ter uma doença ou outra, ninguém é perfeito e tal, né? Porém, é claro que você também tem as suas, é óbvio. Mas a maneira como você se exterioriza, a maneira como você expande o teu arredor, isso é jovialidade. E o lance de você, na opinião, não sei se você se sente assim, mas o lance de você ter a literatura e escrever com a fluidez que você diz ter, que eu acredito, é um lance de talento. Obrigada. Não, é verdade. Eu, por exemplo, eu não tenho talento para escrever. Eu escrevo bem, muito bem, por sinal. Mas se você falar, escreve um conto, dá um tema, escreve um conto sobre isso, pô, não sai nada. Bloqueia e está acabado, hein? Não sai. Olha, são anos escrevendo e tal, não tem jeito. Se eu te der um tema, você escreve? Escrevo. Olha que loucura isso, né? Uma boa, né? E eu não estou falando isso, assim, eu falo só porque é isso mesmo, eu escrevo. Não, olha, se tem uma coisa que as câmeras flagram com muita profundidade, é falsidade. Você está falando, todos eles estão absolutamente certos que você está sendo sincero. Eu não posso assim, né? Não estou dizendo que tudo que faz é uma coisa demais, porque eu também sou autocrítica, eu tenho também os meus... né? Eu seguro a onda ali para falar, não, isso aqui não é bacana, eu fiz, mas não, tchau. Já aconteceu de você escrever e jogar fora? Então, eu fiz isso quando eu tinha 19 anos, eu joguei tudo que eu escrevi quando eu era jovem fora. Mas aí é um surto, né? Não foi, você sabe o que aconteceu? Não, por eu não ter Brigou essa coisa... com o namorado, não. Coisas, por eu não ter essa coisa com... Não, nunca. Não mistura as coisas. Assim, deixa ele para lá, não vem aqui. Mas eu lembro que menina... eu percebi muito rápido que tinha coisas que as pessoas gostavam de ler e faziam bem, então eu olhava e aquilo, né, elas ficavam felizes, e coisas que elas não conseguiam lidar muito bem. E eu tenho um lado B, assim, eu sou um pouco melancólica no observar o mundo, porque eu acho que para mim isso funciona bem para encontrar a coisa boa nele. Porque você é uma artista. Então, o que eu fiz? Eu escrevia 2 versões das coisas. Eu escrevia poema na escola, de menininha, lá, no começo da escola, que eu estava aprendendo a escrever, coisas super rimando amor e flor, e escrevia a versão que para mim cabia melhor. Então, que para mim tinha mais sentido. Então, durante muito tempo eu escrevi 2 coisas, o que as pessoas liam e gostavam, e aquilo que eu lia para mim eu gostava. Já pensou desculpe te interromper, é que agora é a minha jovialidade, que é mais assim, rápida do que a minha educação, às vezes.
Você já pensou, já que você tem um lado A e B, já pensou em editar os dois? Já. Olha, isso é uma boa, hein? Já. Pessoa meio, né? Duas personalidades, assim. É. Não, mas já na própria... Fazendo diferença na lance própria da ambiguidade, literatura. mano. Mas eu acho que isso, para mim, cabe muito mais na poesia ou então nos textos curtos. Então, eu estou trabalhando em um Claro. livro que é de microcontos, eu não sei, até um tanto ali. E ali eu consigo, porque para mim, ser assim, ser mais pungente, essa coisa mais melancólica, é na poesia. Eu acho que a poesia tem essa linguagem legal de chegar e falar, ó... Né? É rápido, você sente aquilo, então para mim ela tem essa importância, eu consigo fazer isso. E esses textos, para mim, são prosas poéticas pequenininhas, eu misturo as duas coisas e funcionam bem para isso. Então, Você transgride? Tipo assim, agora eu vou bater na cara do José, por exemplo. Entendi. Agora eu vou bater, não, todo mundo faz assim, eu quero fazer desse jeito. Tem isso? Pinta isso? Não, porque, assim, não que não aconteça, de novo, mas não é uma coisa que eu me proponho a observar em mim. Não é o que você almeja, não é o que você almeja. Não. Se alguma coisa me afetar a ponto de, ó, vou lá e vou escrever sobre isso, é uma coisa que realmente me afetou e não tem a ver com uma pessoa, assim, dessa coisa um pouco mais pesada, de chegar com a linguagem um pouco mais pesada. Mas não, agora, não que as pessoas não me afetam, elas me afetam, tanto que eu escrevo coisas para elas, os meus amigos tomem cuidado. E os inimigos, então, nem se falam. Os inimigos. Mas tem sempre alguma coisinha ali. Mas você tem uma pena fluida muito gostosa. Obrigada. E vamos falar do livro agora? Vamos falar do livro. Do que se trata? Confissões. Livro das Confissões. Pois é, ele é um livro, na verdade, como eu nunca consegui publicar poesia antes, e a Patois, eu fiquei super feliz de poder fazer o meu primeiro livro de poesia depois de tanto tempo. Qual é o nome do editor da Patois? Eduardo Lacerda. Eduardo Lacerda. Isso. Eduardo, muito obrigado por ter aceitado trazer esta moça aqui ao programa, falar da editora Patois, né? Tem que ter direitos autorais aí, tá? Vamos lá, vamos vibrando aí, coisa boa. Marcelo. Eduardo Lacerda, né? Eduardo. Eduardo, muito obrigado. É uma boa, jovem. Eu fiz o lançamento em fevereiro e foi na Patuscada, que é um lugar muito bacana, onde os escritores da editora e, né, no geral se encontram. Então, não só a editora, eles são bacanas e o lugar é legal. Eu acho que quando essas coisas se misturam, tudo funciona mais legal. Assim, o livro chega bacana para as pessoas, sabe? Eduardo, editora Patois está convidada para atuar aqui no programa. Que horror. Eduardo, desculpe brincar com uma coisa tão importante, mas é o tom informal do programa. Sinta-se convidado a participar, tá ok? Muito obrigado. Vamos lá, termina. Então, e esse livro eu escrevi em 2005. Finalizei em 2005, foi? Ficou maturando. Não, na verdade não. Foi exatamente, eu fiz, pra mim ele já estava, gostei. Do jeito que ele tá, é o livro do jeito que eu escrevi. Eu gostei. Só que é aquilo, publicar poesia. Depois eu publiquei os outros livros, eu publiquei 3 livros, 3 romances, depois o de contos. Pode falar o nome deles, que eu já não lembro mais. Os Estranhos. Os Estranhos. Jardim de Agnes. Isso é lindo, hein? Você ganhou o prêmio do PROAC. Então, esses 3 primeiros foram pro PROAC. Os Estranhos, né? Jardim de Agnes e Estopim foram pro PROAC. Aí depois Estopim eu não lembro, Jardim de Agnes foi o mais marcante para mim. Pois não sei por quê. Porque ele é o livro, na verdade, mais pesado dos 3, né? assim, ele é. Mais impactante bacana, mesmo. Bom, e vamos falar do Confissões, Santo Deus. Então, ele foi assim, eu lembro, eu trabalhava na Camerati, que era uma gravadora, e uma escola de música em Santo André, que eu sou de Santo André. E lá eu conheci, que foi onde eu efetivamente comecei a conhecer músicos e fiz amizades do meio, e ali a minha vida começou, a própria Vera eu conheci por causa do Camerati. E na época tinha a gravadora, eles estavam gravando um monte de gente bacana, tal, que eu não conhecia, e uma das bandas era o Palhaço. E a gente adorava, porque a música era legal, as letras eram incríveis, eu nunca tinha escutado algo daquele jeito, que era muito diferente para mim, e eu adorei. E tudo bem, depois eu saí, a vida continuou, me mudei para São Paulo, tal, e eu frequentava o Sebo comprar CD, gostava de comprar CD no Sebo, e nesse dia eu encontrei o disco do vocalista dessa banda, que é o Kleber Albuquerque. Cabral Albuquerque. Kleber Albuquerque. Kleber Albuquerque.
E aí eu fiquei feliz, falei, nossa, vou escutar, vou ver como é que isso funciona. E eu achei, na verdade, esse, depois procurei, consegui 2 no sebo. E logo fiquei sabendo que ele faria show no Sesc Pompeia. Também falei, para lançar o terceiro. Eu falei, então ótimo. Só que assim, eu comecei a escutar aqueles discos, era tudo tão... Ele escreve tão bonito. Para mim, ele é um poeta e tanto mesmo, sabe? É muito legal. Aquilo era tão bonito, porque me lembrava tanto a minha história com a coisa da família, de criança, e depois era simples e ao mesmo tempo requintado, eu não sei te dizer. Tinha uma beleza naquilo, e aquilo bateu para mim assim, de um jeito que eu fiquei escutando esses 2 discos. Depois eu fui ao show, comprei o outro disco, escutei os 3 discos e escrevi o livro. Por isso que o livro é dedicado a ele, por isso que um dos poemas do livro ele musicou. Fiquei super feliz com essa volta que a vida dá. E essa coisa da confissão, o livro das confissões, uma amiga até virou para mim e falou, nossa, cara, mas você é muito jovem para fazer confissões, né? Confissando o quê? Então, são as coisas, essas de infância. Eu tenho uma memória péssima, eu não me lembro da minha infância, essas coisas eu não me lembro. Algumas coisas pontuais, mas nada a ver com a história mesmo ali, tipo, o que me agradava no quintal de casa, de ficar olhando quando a chuva vinha, essas coisas já meio fora da curva mesmo. Já era... vovó, essas coisas, não tem isso? Não, sim, a primeira história. Bicicleta. Não. Então, eu não ando de bicicleta, gente, eu não consigo. Não adianta. Eu também. Não, eu não também. tento isso. Mas aí, essas coisas, e toda vez que eu preciso me lembrar de alguma história, eu procuro as minhas irmãs, porque elas lembram de tudo. Olha que legal. E as memórias que eu tenho, eu já tinha aquela coisa meio de, já vou dando uma... Porque a gente vai arrumando as memórias, né? Elas vão chegando numa versãozinha melhorada. Você armazena, você vai colocando no teu storage lá, no teu HD e vai. Agora imagina, uma hora ele aflora. Para quem não se lembra das coisas direito, ainda inventando em cima, como é que isso chegava? Então as minhas irmãs, elas resolvem o problema. Só que tinham essas sutilezas que eu me lembrava e que eu encontrei na música dele. Foi isso, na poesia dele. Foi isso que me levou a virar super fã. Depois a gente ficou super amigo, eu adoro, Kleber é demais. Então, para mim foi muito legal a hora que calhou de publicar esse livro. Eu falei, finalmente eu vou homenagear essa pessoa que me ajudou a escrever um livro que eu gosto muito, assim, eu gostei muito de escrever esse livro. Então, as confissões são coisas assim, eu me lembro da minha avó, a própria percepção, tem um poema para ela, de como eu a via. Minha avó era uma pessoa, assim, muito bacana e muito triste, então, desde pequena eu já observava isso nela. Então, são essas coisas, as coisas de quando eu era menina, eu observava, mas por não saber falar com uma criança, né? Não tinha os assuntos normais de uma criança, aquilo ficou para mim. Então, essas são as confissões. E você nunca, falando da sua avó que você mencionou, você nunca se atreveu a perguntar por que ela era triste? Então, não, porque eu acho que... não. Hoje as crianças têm essa facilidade. Mas eu acho que não, ali não, porque tinha aquela coisa assim, né, de você observar e mesmo e aquela pressão de você perguntar, a pessoa não vai responder mesmo, sabe? Com que idade você se alfabetizou? Normal, entre as 7 na escola, assim, mas... Escola foi tudo muito essa coisa... A impressão que você me passa, desculpe interromper, a impressão que você me passa é que você também foi precoce nisso. Eu fui ir sozinha, porque a escola que eu frequentei era uma escola bem complicada. Então, a maioria das coisas que eu aprendi foi sozinha. Foi indo à biblioteca, foi procurando, porque... Assim, o que eu tinha ali não era o suficiente para minha cabeça, isso é verdade. Chegava uma hora que eu queria entender melhor e não conseguia. Você estava algum passo na frente. Tanto que eu sempre, né, falo assim, como com a minha mãe... A minha primeira vez, assim, a primeira literatura que eu peguei, eu li aquilo e ria, e achava aquilo engraçado, e eu tinha, sei lá, 10, 11 anos. Sabe aqueles livros Sabrina, Júlia? Quem não leu isso? Exato, então tinha uma pilha em casa. Mulher é Mas eu achava horrível, aquilo pra mim foi ótimo, porque eu entendi o que eu não queria, da vida e da literatura, porque as histórias... Isso não é pra mim. Não, eu achava aquilo muito, eu falava, não é assim que funciona, não é possível, se for assim eu tô no mundo errado, porque não... Então tinha essas coisas, eu aproveitava tudo que tinha. E quando eu descobri a biblioteca da cidade, e que eu tinha condição de chegar sozinha, aí eu me enfurnei lá. Eu era direto, pegava livros, 5 livros e devorava aquela coisa toda. Um dia você sonhava? Você se engajava no personagem? Total, não sei fazer diferente. Quando era criança, nossa, era um sonhador. E tive que ter muito cuidado, porque não era permitido, né? Particularmente para homem não era permitido. Para mulher era permitido. Era permitido sonhar. Embarcar ali no... Não, para homem não pode. Você está ficando louco. Pá.
Ah, entendi. Essas coisas que hoje em dia a gente olha e fala, como assim, né? Como é que pode? Ainda bem Coisa de que... época, né? Não É, tem- exatamente. Igual, eu acho que a vida, acho não, tenho certeza, a nossa vida, as nossas decisões são muito circunstanciais. E de você. Você foi para fazer curso de órgão e se inscreveu na bateria, porque naquele momento, veja, isso é cósmico, pô. Não tem outra explicação. Ah, Naquele momento, pá, você já usava o patuá. muito. Né? Abriu a porta e o cara, Tava você lá. viu a bateria, pô, é isso, pode esquecer o órgão numa boa. Então, isso eu acho é fantástico isso. Né? E eu acho que é um pouco também você está aberto a isso, porque eu acho que a vida vai dando esses sinais, assim. Eu acho que você estava aberta à música, não ao É. instrumento. Sim, É um outro passo. Desculpe, não quero Não, diagnosticar não, você. eu meio que agora Você estava entendi. aberto para a música, É. ok, beleza. É igual estar aberto para a literatura. Depois você vai escolhendo um ou outro caminho. Mas não te passava pela cabeça a bateria. Não, esse meio que me escolheu, eu acho, porque foi Claro, foi lógico. super inusitado, assim. Para nossa então... sorte ele te escolheu, né? É. Bom, menina, infelizmente o nosso tempo, it was, já era. Obrigada, viu? Fiquei Obrigado muito feliz você de por voltar ter aqui. vindo. Eu sei que, bom, se bem que nós estamos perto, né? Sim. A escola. Na Pompeia. Como é que chama a escola? Instituto de Bateria Vera Figueiredo. Instituto de Bateria Vera Vera Figueiredo. Figueiredo, isso. Dá o telefone, por gentileza. 3864-3509. 3864-3509, código 11. Estamos aqui na capital paulista. O Bar é Perdizes lá? É Sumaré? Pompeia, né? Sumaré, Pompeia. Pompeia. Bom, tá tudo É ali, tão naquele pertinho, pedacinho, né? Pompeia. Quando nós estamos na Lapa, você veio a pé, né? Não, tá muito calor, não? Muito obrigado mesmo Obrigada a por ter você, vindo. obrigada. O próximo, você, por gentileza, está intimada, que eu espero que você lance mais um ainda esse ano. Então, eu já... Eduardo Lacerda, Eduardo... Pois é. É que eu tenho muita coisa escrita também, né? Também, já né? pronta. Sentiu a dica, Eduardo? Essa mulher é fera. Ela é mansinha, como toda boa mulher, mansinha, vai enredando a gente, não pega. Obrigado, Carla. Obrigada a Muitas você. felicidades. Obrigada. Pessoal, nós conversamos com essa pessoa maravilhosa, escritora, baterista, poetisa, que encanta em todos os lugares que se apresenta. Carla Dias, muito obrigado. Obrigada. Pessoal, até a próxima. Obrigado pela paciência, audiência. E olha, profissão jornalista. Até a próxima. Tchau, tchau.